Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Olá, seja bem-vindo ao Mais Personalidade, o podcast da Rádio Mais, onde contamos histórias, além do que todo mundo já sabe, que todo mundo vê, sobre pessoas que impactam a sociedade pelas suas atitudes, ações e também a sua forma de agir. Eu sempre falo aqui na Rádio Mais que conhecer um pouquinho do mundo do outro é expandir o nosso próprio mundo. Então que possamos hoje ouvir um pouco dessa história que faz a diferença. E olha que hoje a nossa convidada tem currículo, mas também tem coração. Ela já foi agente da Polícia Federal, defensora pública, vereadora e hoje é deputada estadual. Mas muito além disso, é mulher, mãe, esposa, guerreira e também fundadora do Instituto Social. Ela é mãe e tomou a frente por conta de uma causa que ela viveu dentro de casa. E hoje ela faz o que muita gente fala, que faz, mas nem sempre acontece na prática. Ela fala e faz o bem. Com a gente, Flávia Francischini, hoje aqui na Rádio Mais, no nosso podcast Mais Personalidade. Flávia, que alegria ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Bom, eu que agradeço. Inicialmente eu quero dizer que a gente fica muito feliz, lisonjeado de estar aqui. A gente que veio marcando e desmarcando com os compromissos, né? E a agenda sempre cheia, sempre, movimentada. Graças a Deus. E vocês, como sempre, com a paciência, com a compreensão. Então, eu fico muito feliz em ter mais esse espaço para poder contar um pouquinho, né, da Flávia Francischini, mãe, parlamentar. É muito bacana essa troca de conversa, realmente, até para que as pessoas nos conheçam ali, fora do parlamento. Eu acho que isso é muito importante, saber o nosso dia a dia, né, os perrengues que a gente passa, né, o que as pessoas acham que a gente não tem de preocupação, enfim. É muito bacana essa oportunidade. Obrigada pelo espaço. Imagina. E a todos que estão nos escutando nesse momento. Um prazer. A gente que vive uma era de recortes, né? A vida, ela é toda divulgada em recortes. Recortes nas redes sociais, recortes na televisão, até mesmo aqui no rádio. E hoje a gente poder trazer essa vida num momento um pouco mais longo e até mesmo entender um pouco mais o que acontece com a Flávia. Flávia, quando você olha para a tua trajetória, né, polícia, advocacia, política, qual é o momento que vem assim aquele orgulho de dizer, caramba, eu comecei e eu dei conta, sabe aquela coisa do, gente, eu achei que eu não ia, mas dei conta. Então, eu acho que eu sinto essa satisfação, essa felicidade todas as vezes que eu termino uma palestra. De todo o meu trabalho, né, que você falou, tanto de Polícia Federal, que sempre foi a minha paixão, eu sempre gostei muito. Eu não pensava em fazer advocacia para ser advogada. Eu fazia já advocacia pensando num concurso para realmente ir para a Polícia Federal. Foi um momento fantástico. A questão da defensoria também, eu acho que ali na defensoria, que foi bem no início, logo após a faculdade de Direito, eu acho que ali foi a primeira vez que eu senti que a minha vida não seria só defensoria e não seria polícia. Eu senti que ali a ação social, o atendimento que a gente já fazia, né, voluntário, todos os dias, sendo defensor público, isso ali já me ligava, já me fazia um link realmente com o que eu faço hoje. E aí também, eu acho que não passaram, mas eu também fui diretora do Detran. Para mim foi um momento muito importante, porque quando eu fui para o Detran, eu fiquei lá por 4 anos, foi um momento muito difícil, porque os servidores pediam pela reclassificação, né? Eles ainda não tinham um quadro próprio. E foi com a minha vinda que realmente a gente, em 6, 7 meses, foi na época da gestão do Beto Richa, governador, nós colocamos o processo embaixo do braço e andamos aí 6, 7
meses atrás, realmente, desse reenquadramento, a classificação, a nomenclatura para que os servidores pudessem aposentar com os devidos proventos. Também foi bacana. Agora, quando eu vim para a política, é incrível que na política eu nunca tinha me imaginado. Não diretamente. Nos bastidores eu sempre atuei, porque eu cuidava das campanhas do Fernando Francischini e cuidei de uma do Felipe. Mas ali eu já ficava muito contente, satisfeita, não pensava realmente em ser a política. A protagonista. Pois é, só que eu acho que esse trabalho que a gente veio fazendo devagarinho, conquistando espaço, principalmente o espaço que eu sempre gostei, e aí eu me encontrei mais ainda na Câmara de Vereadores, porque na Câmara você tem a possibilidade de estar em loco, de estar nas comunidades, de conversar com as pessoas. Ali eu acho que realmente eu me encontrei com a política, né? Foi a primeira vez. Com o Instituto também, lógico, que inclusive me ajudou muito na questão da eleição. Inclusive muitas pessoas falavam, a Flávia vem para a vereança, mas ela vai defender, né, a maior bandeira dela será a segurança, porque ela vem da Polícia Federal. Sim. E eu batia firme nisso, inclusive o Fernando Francischini, meu marido, falava, não, você tem que vir para a segurança, porque eu, quer queira, quer não, eu já tenho experiência e né, isso aí facilita para você até transferência de votos, que a gente sabe que tem na primeira eleição. Mas eu bati o pé e falava, não, se for para realmente eu ser uma política, eu não vou ser da segurança. Não que eu não goste, eu defendo, venho da segurança, mas para mim, vir para a política significou muito mais do que isso. Eu vim com um propósito, que era realmente ser a voz de quem não podia falar, de quem não podia ser ouvido, de quem estava sendo desassistido. E eu acho que o que me fez vir para ser essa voz, me dispor a ser essa voz, foi a questão realmente do diagnóstico do meu filho, a questão de todas as vezes que eu chegava num consultório, eu era atendida prontamente com meu filho, mas outras crianças ali com o mesmo diagnóstico demorariam ali meses esperando um plano, um sistema único de saúde, o atendimento. Então, assim, eu acho que aonde eu me encontrei, aonde eu penso que realmente eu estou completa, onde eu acho que realmente eu me sinto satisfeita, é quando eu vejo essa resposta nas palestras, quando eu vou em cada uma das cidades para falar com as mães de autistas que estão desesperadas, que não têm nenhum tipo de orientação, e que eu começo a palestra, eu vejo aquelas mães cabisbaixas, chorando, e termino a palestra com elas me abraçando, agradecendo. Ali eu acho que é realmente o ponto, sabe? Onde você transborda. Eu transbordo. Eu falo, não, realmente eu tinha que vir, eu tinha que fazer essa caminhada toda para mostrar que eu seria voz, para defender essas pessoas no parlamento e para essas pessoas me procurarem depois numa palestra para me encontrarem pessoalmente, né? Para realmente ver que a Flávia é de carne e osso. Conta pra gente, Flávia, como é que foi para você? Quantos anos você tinha? Em que momento da sua vida você estava? Quando você foi mãe? Se foi no seu primeiro filho? Se não foi? Como é que foi o diagnóstico de ser uma mãe atípica? Então, o Bernardo é o meu... Na verdade, eu tive 2 gestações que eu perdi, que foram entre o Fernandinho, que hoje tem 21 para 22, eu falo que ainda é adolescente, e entre o Bernardo. O Fernandinho hoje tem 21 e o Bernardo tem 14, faz 15 anos, inclusive agora, domingo. Bem, a gestação do Fernandinho foi tranquila, né? Primeiro filho, tudo dentro da normalidade. Mas com o segundo filho, com o Bernardo, o diagnóstico ele só veio aos 4 anos, né? Apesar de que a gente teve uma gestação muito mais tranquila, inclusive, do que a do Fernandinho. Porque a época da gestação do Fernandinho, o Fernando fazia academia da polícia, então era muito difícil, ele ficava internado na academia. Então a gente, nesse momento, né, quando está gestante, a gente quer estar próximo ao companheiro, junto. Então realmente eu não tive, mas não teve problema nenhum com relação ao diagnóstico, a nada disso, Bernardo. O Fernandinho nasceu pequenininho, mas realmente eu falo que é um grande homem adolescente hoje. Mas o Bernardo, ele já foi uma criança que nasceu, apesar de ter nascido enorme, o Bernardo nasceu com 5 quilos 160. Grandão. O Bernardo apresentou já desde os primeiros dias uma questão de choro que era incontrolável. O Bernardo chorava de noite e dia, 24 horas. A gente ficava... O que é uma mãe desesperada com o filho chorando, né? Sim. Aquilo que nem um funchicória, aquele pozinho na chupeta, funciona. Um Tilenol. Colo, nada. O Bernardo chorava de noite e dia. Ele não dormia, ele trocava a noite pelo dia.
E assim, eu tive que pegar licença da polícia, já estava de licença, mas depois eu tive que pegar mais tempo, até para que a gente pudesse investigar depois dos 6 meses. Mas o Bernardo, ele não tinha mais que 2 horas de sono, e não eram à noite. Então, assim, a gente teve que contratar realmente uma enfermeira que ficava comigo durante a noite, acordada, inteirinha. Aí, 6 horas da manhã, trocava o plantão, eu ia dormir umas 3 horinhas, porque tinha o Bernardo, tinha o Fernandinho também, e o Bernardo era um choro constante. Então, a gente ficava desesperado, achava que ele estava sofrendo. A gestação foi tranquila, normal, tranquila. Muito mais tranquila, super tranquila. Mas... Foi, inclusive, na primeira campanha eleitoral do Fernando, mas, assim, nem isso realmente me deixou estressada, nervosa, nada disso, não tive nada. E realmente, quando deu a gente viajou, fez exames, tudo que você pensar, nós fizemos. Ressonância, exame de sangue, teste, tudo que você pensar, a gente foi atrás e fez. E aí um dia o Dr. Lauro Alcântara, que é otorrinolaringologista, pediatra, falou, Flávia, vamos fazer de novo esses exames que você faz quando nasce, do ouvidinho, de não sei... E quando a gente foi fazer esse exame, o Bernardo não ouvia. Então, esse tempo que ele vinha chorando até fazer 1 aninho, realmente é porque ele tinha labirintite, ele ficava tonto, ele não engatinhava, ele já deveria estar engatinhando próximo a 1 aninho, não balbuciava. Tinha alguns comportamentos que até então eu achava que eram consequência ali, sabendo já dessa surdez, que seria disso. E aí nós fizemos, no dia do aniversário do Bernardo, ao invés da gente fazer uma festinha de 1 ano, nós fizemos a cirurgia dele. O Bernardo desobstruiu os tímpanos, colocou a borrachinha no ouvido, e aí a gente falou assim, pronto, agora tá tudo resolvido. Mas assim, era um choro, que não era aquele chorinho, era um choro de desespero, sabe? E aí eu falei, bom, só de não ouvir mais o Bernardo, né? Não me incomodava o barulho dele, me incomodava o desespero, o sofrimento que ele poderia ter. Esse é a maior preocupação da mãe. E a gente não sabe, né, o que tem ali aquela criança. Nada, remédio, nada. Era 24 horas no colo da gente. E aí, no dia que ele teve alta, um dia depois, o Dr. Lauro falou assim, olha, Flávia, agora vocês estão voltando com o Bernardo diferente de quando ele entrou aqui. Agora ele está ouvindo até uma pena cair. Então, a primeira coisa que você vai fazer, chegar em casa, diminuir televisão, diminuir interfone, diminuir telefone, porque essas coisas vão fazer com que ele leve um susto. Ele está muito sensível. Muito sensível, agora. Porque até então ele não ouvia, né? E aí, foi ali que realmente começou uma segunda etapa da nossa vida. Por quê? Porque nós levamos o Bernardo para casa, nós tínhamos o Fernandinho com 7 aninhos. Nós tínhamos também o João e o Felipe, né, que são meus enteados, e o Felipe tinha uns 15 anos por aí, o João uns 10 anos. Então, assim, muita criança, muita gente correndo para lá, para cá, videogame, amigos. Então, a gente com todos os cuidados, os meninos também respeitando todos os limites, mas a gente via que ainda assim nada perturbava o Bernardo, mas não só isso. O Bernardo, ele não atendia a gente aos comandos com o olhar quando ele ouvia um barulho, nem que fosse baixinho, né? E aí veio um outro despertar pra gente. O Bernardo ainda tinha alguma questão, né? A minha mãe, como psicopedagoga em Brasília, desde a primeira vez que viu, falou, Flávia, ainda tem alguma coisa, mas a gente vai avalie, mas eu tenho certeza que você ainda vai chegar num outro diagnóstico. Hoje eu entendo, porque eu falo que dentro do autismo são os professores, são os diretores, são os coordenadores que estão com os alunos ali, os primeiros a notar. Ok, que eles não podem diagnosticar, eles não podem laudar, porque isso é uma Sim, propriedade que vai ser realmente do neurologista e do psiquiatra. Mas até mesmo quando eles vão fazer um laudo, eles pedem um resuminho, né, da escola, de como é que se comporta na escola, como é que se comporta em casa. Por quê? Porque são eles que estão ali e que estão vendo quando a criança não levanta, não senta para fazer uma tarefa, ou não presta atenção, né, ou realmente não consegue fixar. Sim. Então, assim, eu falo que são os primeiros. Eu acho que foi bem parecido com isso a questão da minha mãe, por ser psicopedagoga, e ela olhava e falava, não, tem mais alguma questão. Coisa. E aí a gente começou a olhar. O Bernardo, ele ficava muito tempo virado, de costas pra gente, mas olhando muito pra parede, fazia muito movimento repetitivo, ficava muito só com um brinquedo, então às vezes brincava com outro, vinha, pegava esse brinquedo. O Bernardo até os 4 anos, ele ainda assim, feita a cirurgia, ele não andava, ele não falava, ele usava fralda. Então assim, bom, se era só a surdez, já era pra ter resolvido isso, porque a gente já, logo que fez a cirurgia, começou com fono, começou com físio, para que a gente pudesse recuperar esse tempo perdido. Mas ainda assim, o Bernardo apresentava algumas coisas, algumas questões que deixavam a gente intrigada. E aí, com 4 anos,
nós realmente fechamos o diagnóstico, mas depois de 4, 5 meses, falando com profissionais, com neurologista, com Antônio Uck, com Gustavo Doria, nós pegamos realmente um corpo de médicos para que pudessem dar maior segurança para a gente. São as pessoas, inclusive, que até hoje acompanham o Bernardo, para que a gente chegasse nesse diagnóstico. Então, eu tinha 30 anos, 32 anos, era uma fase muito difícil da minha vida. Por quê? Porque o Fernando não estava aqui, mais uma vez. O Fernando, desta vez, estava morando em Brasília, porque ele era deputado federal. E aqui, ainda tinha a questão de não ter o Fernando e não ter a minha família. Porque a gente sabe a importância de ter a mãe, de ter as irmãs ali para te confortar, para te ajudar. A rede de apoio emocional. Que só mãe e irmã sabem fazer, realmente, né? Que sentem o que a gente realmente sente e conseguem suprir aquele desespero da gente, aquela necessidade. Até para tomar um banho, né? Ficar com... Enfim, não tinha isso. Então, foi um momento difícil, porque o Fernando tinha acabado de ser eleito. O Fernando ia toda semana para Brasília, ficava segunda, terça, quarta e quinta. Eu estava com o Fernandinho pequeno, com 7 anos, eu estava com o Bernardinho, o neném, eu estava com o Felipe e o João maiores, então 4 meninos, né? Mas assim, eu acho que nada que Deus não achasse que eu realmente podia conseguir fazer, superar. Eu acho que Deus sabe direitinho. Você começou contando pra gente que hoje você se realiza nas palestras, naquele momento em que você está com outras mães, outras mulheres que passaram pelo mesmo que você passou. Como é que é pra você compartilhar? Porque você compartilha não só o diagnóstico, mas você traz algumas dores nessa fala, né? Da impotência da mãe de não poder tirar uma dor de um filho, de você ver o filho sofrendo, né? Você traz o sentimento de estar sozinha, que a maternidade ali tem, e aí de repente você tá vendo que seu filho tá com alguma coisa e você não tem, muitas vezes, a condição de organizar tudo aquilo ali, né? Mas, ao mesmo tempo, você é uma mulher privilegiada, né? Que tem uma estrutura social, tem condições financeiras, acesso a bons médicos e também à informação. E muitas vezes você está palestrando para mulheres ali que não tem absolutamente nada, né? Não tem nada do que você não tinha, mas também não tem o privilégio. Como é que é para você, assim, poder compartilhar isso tudo e de repente ver... Teve alguma história que te marcou mais? Alguma mulher que até hoje, quando você lembra, você fala, poxa, faz sentido o que eu tô fazendo, assim? Sim, com toda certeza. Bem, o intuito, quando a gente montou essa palestra, ela já veio muito de encontro ao que a gente queria, que era realmente falar com as mães, mas não todas as mães, né? De certa forma, a mãe de autista, não interessa o nível social, não interessa a condição financeira, sempre vai precisar de uma rede de apoio. Mas quando nós pensamos nessa palestra, foi por um fato que é muito pontual e que é preocupante cada vez mais, que é a questão das mães estarem se suicidando, né? Isso de 2023 para 2025 cresceu no gráfico em 5 pontos. Isso quem nos passa essas informações é a agência americana que cuida dessa parte toda do autismo. E de 2023 para 2025 cresceu em 5 pontos o número de mães que se suicidam. E isso, gente, em pontos a gente pode achar que é pouco, mas isso é enorme, a preocupação. Por quê? E o que vem fazer com que essas mães se suicidem? E foi exatamente esse o maior motivo de começar as palestras. O que acontece é que, de um tempo para cá, 10, 15 anos, o diagnóstico começou a ser feito com mais frequência, porque existe o diagnóstico precoce, que é uma lei de 2013, não puxando a sardinha para o meu lado, mas do meu marido, Fernando Francischini, em Brasília, que realmente pegou um projeto que estava nas gavetas do Senado, parado, e colocou para ser tocado. Já pensando nessa possibilidade de que todos pudessem fazer o diagnóstico. Então, hoje, eu faço que o primeiro passo da gente, realmente, que teve muita importância, foi a questão do diagnóstico precoce, que é a questão da criança poder, de 0 aos 18 meses, ser mensalmente consultado, assim como faria normalmente a criança quando nasce, até 1 ano, que fica fazendo aquelas consultas, né, mensais. Ali, junto com aquela consulta, o médico tem a possibilidade de já preencher um MChat, que é aquele questionário que realmente vai diagnosticando a cada mês uma questão da criança. O médico sabe a questão de estar olhando, de corresponder. No 6º mês eu pego na mãozinha, tento levantar, né? Então, assim, o médico,
é o profissional que ali vai estar preenchendo esse MChat, esse questionário, e que ao chegar aos 18 meses vai olhar aquilo ali e falar, não, aqui eu tenho muito mais características de uma criança que vai ser diagnosticada ou com autismo ou com qualquer outra coisa. Já tem alguns indícios, Isso, então né? isso pra gente foi muito importante. Só que com esse aumento de diagnósticos, muita gente é diagnosticada, mas também não consegue ser tratado. Sim. Né? Muita gente é diagnosticado, ou principalmente é o que a gente sempre vê no interior, como nós somos abordados pelos pais, e foi um dos maiores motivos. O pai e a mãe, muitas vezes, não têm qualquer tipo de orientação do que é autismo. E quando recebem uma informação dessa, muitos passam pelo luto, como eu passei, e é um direito de todos nós, mas o luto tem que acabar, né? A gente passa por aquilo. E eu gosto de frisar que a gente passa pelo luto, não porque a gente está triste porque o filho é autista, nada disso. A gente está triste porque a gente não sabe se a gente vai estar a vida inteira ali presente para suprir o seu filho de alguma coisa, de uma exclusão, de uma discriminação. A gente, quando recebe um diagnóstico, a gente nunca ouviu falar, né? O que acontece com essas famílias, essas mães, esses pais. Então, muitos, quando eram bem precários a situação, escondem, até hoje escondem, porque tem medo de lá na frente exigirem, a escola ou um profissional exigir que essa criança faça algo que eles não podem suprir. Então, quando eu pensei nisso, foi pensando em ir às palestras para falar com essas mães, né? Diretamente com essas mães, porque essas mães, gente, são as mães que estão nos 70% das famílias que se separam quando recebem o diagnóstico. Essa também é a realidade. Além dessa pontuação do suicídio, 70% das famílias no Brasil, quando recebem um diagnóstico de autismo hoje, se separam. E por que se separam? Porque a gente precisa ter um equilíbrio, uma harmonia dentro de casa, a gente precisa conhecer um pouco do autismo. Nós, pais, precisamos ter terapia, psicologia, porque não é fácil ter um filho autista. A mesma hora que o seu filho está sorrindo, ele está chorando, O meu, por exemplo, tem o autismo, tem a bipolaridade, tem a esquizofrenia e tem o pior, que eu acho que é mais difícil de cuidar, que é o transtorno do opositor desafiador. Então, junta tudo isso num pacote, né? É um poço que a todo tempo, é uma bomba que toda hora explode, né? Qualquer estilhaço ali, qualquer forma de falar diferente, de se comportar diferente, realmente. Só que eu tive a possibilidade de me tratar, né? Eu pude levar um terapeuta para dentro de casa para ensinar o Fernandinho e as crianças que se o Bernardo tinha uma crise ou se ele naquele momento estava exigindo mais atenção da gente, era compreensível porque o Bernardo precisava daquilo, que não era gostar mais ou não. Quantas vezes eu estava no almoço com os meninos, com o Fernando, os meninos chegavam com um boletim, queriam contar alguma coisa, e aí o Bernardo tinha uma crise e a gente se voltava para atender o Bernardo. Então, se eu não tivesse esse amparo todo que eu tive com psicólogos, com terapeutas ajudando os meus filhos, meu marido, até mesmo o nosso casamento, não teria conseguido ir para frente, porque realmente é assim, todo mundo tem que falar a mesma língua. Se eu digo não, é todo mundo não, aí o Fernando ia para Brasília. Quando ele voltava, era tudo sim. Então, se a gente não conseguisse conversar, não conseguisse realmente, isso não ia para frente. E o que acontece com essas famílias mais humildes? As famílias já vivem um sacrifício, já vivem uma dificuldade de noite e dia. Quando vem um diagnóstico desse... É tirar o chão, né? É tirar o chão. E muitas vezes eles não têm realmente um casamento sólido, um casamento firme para conseguir passar por essa etapa, infelizmente. Existem pais fantásticos, mas a maioria das vezes é esse pai que vai embora. Só que esse pai vai embora e ele deixa essa mãe com a autoestima lá embaixo, deixa essa mãe sem qualquer tipo de orientação, porque foi a primeira vez que ela recebeu um diagnóstico, não sabe nem por onde começar. Não, e eu acho que recai muito sobre a mãe, né? Porque, total. A criança é assim porque você não tá sendo uma boa mãe, você não tá educando a criança, você não tá dando limite. É bem né? Isso. É bem tem isso. Acho que tem esse estigma aí. E aí também. junta a autoestima que tá lá embaixo, acabou de ser largada pelo marido. Não tem só aquele filho, tem mais uma renca de filho ali, a situação financeira muito mal. E aí a maior preocupação, essas mães, elas têm tirado as suas vidas achando que deixar o filho para o município, para o estado cuidar, é a melhor solução. Quando a gente sabe que não é debaixo da asa da mãe. Então, as palestras, quando eu vou para essas palestras, eu vou para falar com essas mães, sabe? Para olhar nos olhos dessas mães, para falar, olha, eu passo pelas mesmas coisas que vocês passam. Não é porque eu tive a possibilidade de tratar o meu filho, de ter um plano de saúde, que ele não tem crise da mesma forma. Que muitas vezes eu me sinto impotente. Que muitas vezes eu pensei que Deus estava me castigando. Lógico que isso é um absurdo, mas a gente tem até o direito de pensar nisso. Eu tive luto. Só que, gente,
o luto tem que acabar, como qualquer outro luto, né? Ok, você está numa situação difícil financeiramente, emocional, mas o amor que o seu filho precisa, e a gente fala olhando para essas mães que chegam cabisbaixas, esse amor só você pode dar. Né? Não diga que seu filho é cruz ou que é um transtorno, como a gente vê hoje um juiz falando, que é um fardo, porque se Deus te deu e ele poderia dar para qualquer ser dessa terra, é porque ele sabia que você ia ter um amor, e você tem um amor pelo seu filho que ninguém mais vai ter. E aí a gente pergunta, você acha que o seu filho, a gente vai, né, mexendo com outra mãe, você acha que alguém vai conseguir amar o seu filho do jeito que você ama? Vai ter a paciência que você tem? Mesmo quando ele te bate, te puxa o cabelo, te xinga, te dá o dedo? E aí as mães vão se tocando. Então, você tem que levantar a cabeça, sabe? Arregaçar as mangas, achar que a situação não é fácil, mas que você, acima de qualquer coisa, tem o que ninguém vai poder dar pro seu filho. E às vezes é isso que elas estão precisando. Então, assim, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que a gente termina a palestra e as mães... Eu falo que eu faço 1 hora de palestra e depois 2 horas abraçando, beijando, conversando com essas famílias, porque elas realmente vêm falar, olha, era tudo que eu precisava ouvir. Agora, Flávia, quem conhece você, né, gente, a Flávia, ela é baixinha, ela é pequenininha, né, ela é super meiga, de onde que vem tanta força? Porque então, não cabe em você toda essa força. Você sabe que eu tenho falado isso pro Fernando, porque você se doa o tempo inteiro para as pessoas. Sim, 24 horas. E você não sabe. Eu tenho certeza que a mãe sai dali muito mais regozijante. Mas eu saí tão feliz que eu consegui ajudar, que eu acho que essa é a força que eu preciso para poder ter o Bernardo, para cuidar do Bernardo. Então, muitas vezes perguntam assim para mim, poxa, mas você não tinha que estar lá com o seu filho? Eu falo, Bernardo, está muito bem cuidado. Mas eu preciso ajudar essas mães, porque eu tenho uma estrutura. Então, eu acho que isso, para mim, é o que recompensa. E assim, a gente é forte, mas a gente também tem os momentos mais difíceis, os momentos mais cansativos. Mas eu acho que, e eu falo assim, com muito orgulho, que eu puxei essa força, essa vontade de realmente fazer a diferença da minha avó. Da sua avó? Da minha avó. A minha avó, ela foi a cozinheira de JK, em Brasília. Ela foi com os filhos, com 8 filhos pequenininhos. A minha mãe é mais nova, engatinhando. Ela e o meu avô foram para a construção de Brasília. Ela foi de Minas, e o meu avô também, com 8 filhos. Imagina, tinha uma condição boa, moravam, né, junto às famílias naquela época. Eu falo que não tinha televisão, porque com 8 filhos, ela com 32 anos, meu avô com 35. Caramba. Imagina, o meu avô era servente de obra, ajudava na construção, e a minha avó era cozinheira de JK mesmo, da casa dele. E ela sempre foi muito forte, porque você imagina, com 8 filhos, a minha avó cozinhava o dia inteiro, à noite. Ela fazia os docinhos que todo mineiro sabe fazer, né? Bordava, fazia o crochê, terminava 2, 3 da manhã, forrava aquelas formas para os meus tios venderem na rua no outro dia. E aí os meus tios voltavam sem a forma, sem a bandeja, sem o crochê, porque todo mundo comprava. E aí a minha avó fazia tudo de novo. Então, assim, essa força de vencer, eu acho que foi da minha avó. Minha avó morava numa casa de saco de cimento em Brasília. E aí o meu avô, numa das obras, construindo um ministério, ele caiu de um andaime e faleceu. E, imagina, minha avó com 8 filhos, com 32 anos. Aí a família veio de Belo Horizonte, né, de Minas, para buscá-la. E ela bateu o pé e falou, não vou. Eu vou ficar aqui, porque aqui eu quero realmente construir a minha vida com os meus filhos. E foi isso que ela fez. A minha avó faleceu em 2015, com 98 anos, mas assim, ela sempre foi a matriarca. Até então, até ela falecer, todos os dias, os 8 filhos, impreterivelmente, às 6 horas da manhã, estavam com a minha avó tomando café, lendo um trecho da Bíblia, para depois cada um voltar para sua casa e cuidar da sua família. Mas ela conseguiu, sabe, ser a matriarca, ela conseguiu fazer com que os filhos se respeitassem, trabalhassem juntos, tivessem em sociedade com mais de 60 anos. E eu acho que essa força, essa vontade de vencer,
foi realmente da minha avó, que fez a diferença. Quando a Globo, inclusive, foi fazer a minissérie, ficou 3 meses dentro da casa da minha avó, ouvindo a história dela, porque realmente é uma história que nos orgulha, que orgulha toda a família. Muito legal, bom até pra gente ver Tem um a livro. série. Tem o livro? Tem o livro, eu vou te mandar o livro Ai, depois. por favor, muito legal, é emocionante Sim. ouvir isso tudo, porque você realmente parece uma gigante, não é essa mulher meiga, né? Eu tenho 1,70 m, eu sempre vejo que você Eu sou é miudinha, né? Sou. Flávia, o que é riqueza para você? E aqui eu não estou falando de dinheiro. Riqueza para mim é poder, eu acho que é ter uma família, sabe? Acima de tudo, ter uma harmonia dentro de casa, dentro da sua família. Saber que os seus filhos estão felizes, que eles estão satisfeitos, que eles se orgulham de você. Não tem nada melhor, né, do que saber que os seus filhos, o Fernandinho de 21 anos, ele há 2 semanas atrás, 3 semanas, chegou da faculdade, mas assim, ele é extremamente tímido, o Fernandinho, muito, muito, muito tímido. E não fala de namorada, nada disso. E aí, há umas 3 semanas, ele chegou e eu estava trabalhando, estava na Assembleia, ele me ligou. Eu falei, nossa, mas o Fernandinho me ligou essa hora. Eu falei, mãe, eu tô te ligando porque é muito carinhoso, extremamente sensível, mas uma pessoa muito quietinha. E aí ele falou assim, mãe, eu tô te ligando porque eu preciso te dar os parabéns. Eu falei, por quê, filho? Mãe, hoje, e não só hoje, mãe, é porque eu nunca te contei, mas as minhas amigas te elogiam tanto, elas falam tanto que adoram a Flávia Francischini, agora que virou a primeira vice-presidente, porque elas se sentem representadas, né? Eu falei, e em algum momento você teve vergonha da sua mãe? Não. Então não tem por que você falar agora, né? Eu sei que você tá sempre feliz. Não, mas é porque eu nunca falo, eu fico quietinho, e ele realmente, ele não fala que ele é Fernando Francischini, ele nunca falou na escola, a gente não recebia as cartinhas para reunião na escola, porque o Fernandinho não nos passava, com medo de que eu ou o Fernando a gente fosse e alguém nos reconhecesse. Então ele sempre foi muito tímido, muito humilde. E aí quando ele chegou, né, assim, feliz e falando, mãe, essas minhas amigas querem ir até a Assembleia te conhecer, e aí chegou com a turma, com uns 30, com o professor, todo mundo, eu fiquei assim extremamente feliz. Então eu acho que, acima de tudo, riqueza para mim é saber que os meus filhos estão bem, é saber que a minha família está equilibrada, está em harmonia, né? E aí quando você tem essa estabilidade, esse equilíbrio, aí você consegue qualquer outra coisa. Você falar isso me vem muito, né? O quanto você dá autorização para outras mulheres buscarem ser quem elas são, buscarem se realizar no trabalho ou a forma como elas quiserem, né? Exatamente. Você autoriza as meninas a sonharem com o parlamento ou com qualquer outra posição de destaque, né? Com mesmo certeza. tendo ao seu lado só homens. Porque dentro de Exatamente. casa só tem homens, né? Só homem, é só cueca na minha casa. Eu olho para um lado é cueca, para outro lado é futebol, para outro lado é videogame, para outro lado é violão, é meia solta para lá e para cá. Mas realmente eu sou muito feliz com esse mundo que eu vivo. Os meninos, o Felipe e o João, vieram muito novos para morar conosco. A Luciane sempre permitiu, sempre fez com que os meninos me aceitassem. Então, assim, a gente teve essa ajuda muito boa, muito bacana, sempre teve um relacionamento muito bom. Então, assim, eu sempre me senti completa com os 4. Eu falo que são os 4 homens que me escutam e o 5º, que é o filho da minha sogra, que é o mais difícil, porque aí não sou eu que cuido, né? Não fui eu que eduquei. Mas assim, e diz a minha sogra que não, que eu deseduquei, Sim. na verdade, que ela me deu educada e que eu deseduquei. Mas assim, eu fico muito feliz. Hoje eu tenho 2 sobrinhas, uma que vai nascer agora, que são filhas das minhas irmãs, tenho 2 irmãs mais novas, e que assim, eu morro de saudades. Semana que vem, inclusive, eu vou a Brasília, vou aproveitar para vê-las, vou num compromisso. Mas assim, eu me sinto muito completa, muito satisfeita, porque eu acho que eu estou fazendo a diferença. Todas as vezes eu comento que ali, essa conquista da primeira vice-presidência em 170 anos, não é só minha, é de todas as mulheres. Sim. Esse reconhecimento só existiu porque hoje a compreensão, o entendimento e o respeito dos homens para com as mulheres é outro. Deixa eu te perguntar, alguém já te falou ou você já sentiu que alguém julgou você, dizendo, ela tá ali porque é esposa do Fernando Francischini? Me Olha, veio isso agora, nunca tinha pensado. eu sentia muito medo, não da primeira vice-presidência, mas quando eu vim para a política, para a Câmara de Vereadores, Isso. eu sentia assim,
eu sentia que falariam, não, ela está sendo eleita só porque o Fernando é isso ou aquilo. E aí, muitas vezes, eu me questionei, né? Até por isso, eu acho que eu não queria tanto a segurança também. Tinha a questão do autismo, mas eu não queria. Só que eu não achava ruim, sabe? Porque eu acho que o Fernando, dentro da caminhada, da trajetória dele, ele só nos orgulhou. Né? Ele realmente sempre foi conhecido por ser aquela pessoa que sempre combateu o errado, que sempre teve tolerância zero, né, com as coisas erradas. E a história da cassação, todo mundo sabia que realmente era uma perseguição. Então, assim, quando falavam, ela tá vindo para política, vai ter ajuda. Lógico que vai ter ajuda, porque o nome Francisquini, graças a Deus, é um nome respeitado, né? O Fernando não veio de uma família política, não teve um berço político. Então, se hoje ele está nessa posição e nesse reconhecimento, eu me sinto lisonjeada em carregar esse nome. Se as pessoas vão, a princípio, olhar para mim e medir desta forma, não, ela está vindo, está sendo eleita, mas eu acho que vai ser com o meu trabalho que depois vão ver que tem essa diferença. E hoje fazem. Eu vejo que você conseguiu, pela sua trajetória, pela forma como você conduziu tudo isso, você conseguiu trazer para você. Sim, né? E assim, eu vejo que na Câmara de Vereadores, quando eu tive ficava um pouco ressabiada com relação a isso, ficou tudo muito bem resolvido. Porque ali também eu estava ocupando a primeira vez uma função de primeira secretária da Câmara, que também não havia até aquele momento tido. E ali eu pude, né, com essa posição, apresentar muito mais a Flávia. Então, assim, quando a gente veio para a Assembleia, a minha eleição foi em 2 meses. Foi o momento mais difícil. Por quê? Porque eu não pensava em ser deputada. Eu estava extremamente feliz como vereadora, porque eu ia em loco. Era onde eu queria. Sim. Eu chegava na comunidade, eu sabia o nome, eu falo que o vereador faz a ponte, realmente, do executivo, né, com a população, com a comunidade. Então, eu falo que o vereador é a figura mais importante. Quisera Deus que todos os deputados passassem pela vereança, porque você tem um outro olhar, né? Hoje eu vejo deputados que não atendem vereadores, que só atendem prefeitos. O meu gabinete, eu tenho mas assim, um número enorme de vereadores que muitas vezes não são atendidos. E não pode ter essa diferença. Então, quando você passa pela vereança, você sabe a importância. O vereador, ele chega numa casa, o cachorrinho, ele sabe o nome do cachorrinho, ele sabe o nome daquela senhorinha que tem um problema de diabetes, que ele já ajudou a marcar no posto de saúde. Ele sabe o nome daquela criança que ele ajudou a fazer a matrícula na comunidade. E eu falo que você tem uma briga de marido e mulher, ele ainda vem com cabo de vassoura e ajuda a separar. O vereador, ele vive o que é a comunidade. Né? E quando eu fui chamada para eleição, foi em cima da hora. Por quê? Porque geralmente uma eleição acontece 1 ano e meio, 2 anos antes, quando os deputados que vão para a reeleição, ou os candidatos, já estão fazendo suas dobradas, já estão fazendo o seu trabalho com cada um dos prefeitos. Cada deputado aí tem 15, 20 prefeitos quando vem para uma eleição, que já são lideranças que estão trabalhando. E eu não tinha ninguém, porque eu vim com 2 meses. Por quê? Porque a gente esperava o recurso do Fernando Francisquini, da cassação. E saiu só 2 meses antes. Então, quando ele olhou para mim e falou assim, é você. E eu falava, Fernando, os vereadores saíram de licença para isso. Eu me responsabilizei em ficar na Câmara. Como é que eu vou sair agora? Né? Como é que em 2 meses eu tive um prefeito nos 399 municípios que me ajudou, que foi o Everton de Campo do Tenente. Então eu falo que é o meu prefeito 01. Hoje eu tenho mais de 63 prefeitos que me ajudam. Então, assim, me ajudam não pelo Francisquini, mas me ajudam porque nessa caminhada, nesses 2 anos, a gente conseguiu atender a todos. Principalmente, mesmo tendo a questão de partido, a minha pauta é uma pauta de ser humano, de solidariedade. Então, eu atendo o PT, eu atendo o PDT, eu atendo... A primeira coisa, às vezes, quando chega um prefeito que é de outro partido, deputada, mas eu vim pedir uma ajuda aqui para o meu centro do autismo, mas eu falei, aqui a gente não fala em partido. Então, isso faz com que a gente vá abraçando, é casa de mãe. A gente vai abraçando, e eu acho que foi exatamente isso, e essa minha postura, não só no gabinete, mas dentro do parlamento, que fez com que não só o meu partido, né, os 7 deputados que me indicaram, mas os 54 tivessem essa mesma visão, né? Primeiro, o Alexandre Cury, que é ímpar realmente na política, é uma pessoa extremamente solidária, é uma pessoa que ajuda
os 54 deputados, todos nós, todos os prefeitos. Eu falo que é um aprendizado estar com ele. Eu sou, assim, muito grata pelo convite, quando a gente montou a chapa, dele me convidar para ser primeira vice-presidente, porque a gente todos os dias aprende com ele. Sim. Mas, principalmente, eu agradeço aos meus pares, porque eles tiveram essa sensibilidade. Não, a Flávia tem trânsito em todos os lugares, a Flávia, ao mesmo tempo que está falando com o Renato Freitas, está falando com o Arruda. Você tá falando e eu consigo visualizar a cena que você contou da sua avó com os seus tios, é você com a população do Paraná, com os prefeitos, com os vereadores, enfim, até mesmo os deputados. Eu acho que é bem isso, é de Consigo querer te comandar. ver fazendo, sendo essa matriarca ali na Assembleia Legislativa. Flávia, quando você olha para trás, na sua trajetória, vou fazer duas perguntas em uma, né? O que é que você diz para aquela Flávia jovem? Porque eu sempre falo que o Mais Personalidade, ele também é um espaço para que as pessoas mais novas possam aprender com quem já está um pouquinho mais experiente, né? O que é que você diria para você com 20 e poucos anos, começando a sua vida, terminando a faculdade? Qual que seria, assim, o maior recado que você daria para você? Eu acho que, antes de qualquer coisa, eu diria para essa Flávia de 20 anos, para ela nunca colocar em primeiro lugar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa que não Deus. Porque eu acho que Deus, que sempre me supriu de tudo, sempre me deu aquela injeção de ânimo quando eu não tinha, ou quando veio o diagnóstico do Bernardo, ou quando eu vim para cá, para Curitiba, para o Paraná, sem conhecer ninguém. Eu acho que, acima de qualquer coisa, em primeiro lugar, para ter sempre fé, né? Não me interessa a religião, mas para acreditar. Eu acho que a primeira coisa é para que nunca desgrude, né? Não se desgrude de Deus. Eu acho que seria para aquela Flávia lá atrás. E segundo, é que eu acho que não há nada que você não consiga realmente realizar se você não tem a vontade, se você realmente não tem esse sonho, se você realmente não acredita em você mesmo, né? Então, eu tive que realmente arregaçar as mangas. Foi um momento difícil lá atrás, mas eu sabia que os meninos podiam contar com a Flávia e a Flávia. Sim. Então, não adiantava o Fernando chegar na quinta-feira, sexta-feira, eu chorar, reclamar, porque na outra semana ia acontecer de novo. Mesma coisa. E ele tinha que estar em Brasília, ali são os proventos, era ali que a gente sobrevivia realmente, né? Era com o que ele recebia. Eu peguei licença da polícia. Então, realmente, eu não deixo nunca de acreditar em mim. Eu acho que eu posso, né? E eu acho que eu consigo. É lógico que a gente não faz nada sozinho, que a gente tem ajuda não só de Deus, mas ajuda de parceiros, de equipe, que minha equipe é maravilhosa, de pessoas realmente capacitadas. Mas, acima de tudo, se eu não confiar em mim, se eu não acreditar que eu posso, eu não vou pra frente. Não vai pra frente. Agora é o momento das nossas respostas rápidas. A primeira coisa que vem na sua cabeça é uma palavrinha, duas no máximo. Um livro que te marcou? Poliana. Poliana. Eu ainda brinco de Poliana até hoje. Eu brinco com minha equipe, eu brinco no parlamento, eu brinco em casa. O Jogo do Contente. Você leu, Poliana? Sim, a minha mãe é Poliana também. O Jogo do Contente, eu falo, se não pode assim, então vamos ver por outros. E eu tive que aprender, porque o Bernardo não pode ouvir não, né? O não, para eles, é uma frustração. Então eu tive que fazer esse jogo da Poliana. Ao invés de usar não, porque a gente não vai deixar de falar não, né? Mas vai falar de uma outra forma. Então eu fazia, por que não fazer assim? Por que então fazer assim? E acabou sendo o Jogo do Contente. Bem lembrado, eu vou levar esse livro para minhas filhas. Um medo. Eu acho de não estar presente na vida dos meus filhos em algum momento que eles realmente necessitem. Então eu acho que por isso que eu luto tanto para fazê-los independentes, sabe? Uma inspiração? Minha avó. Um lugar no mundo que te acalma? A igreja. A igreja, qual é a tua religião? Eu sou evangélica. Eu sou evangélica, mas eu frequento todas. A católica, eu falo que é um momento que me dá paz. Então, como a gente viaja a semana inteira,
quem assiste os meus posts, stories, me vê todos os dias, aí deve falar assim, mas ela é evangélica, aqui ela frequenta, mas no interior, toda igreja que eu vejo, eu entro, eu ajoelho, eu faço a minha oração, porque eu acho que religião vai além de realmente uma nomenclatura, né? Onde você se sente confortável para ajoelhar, para agradecer e para pedir. Com certeza. Política em uma palavra. Eu acho que justa. Política justa, política verdadeira, política correta. Eu falo isso porque a imagem que as pessoas têm é que não existe uma política justa, correta, e eu só aprendi essa. A política que eu aprendi dentro de casa foi aquela política que vem que nos faz instrumentos, né, para que a gente possa servir a população. E eu acho que eu nasci para servir, então eu estou na política, tá certinho esse ajuste, porque realmente eu aprendi com um homem justo, com um homem correto, com um homem que foi injustiçado, mas que não deixou de ser justo, que não deixou de acreditar na justiça, mesmo sendo tão injustiçado, e que nos ensinou, tanto a mim como ao Felipe, a fazer a justiça realmente que deve ser feita. Eu falo que enquanto eu conseguir fazer essa política, a política séria, a política que ajuda as pessoas, a gente vai estar fazendo ela. Depois, né, se a gente achar que não tem mesmo mais como seguir, aí cada um vai para o seu canto, eu volto para a polícia, mas enquanto eu puder fazer essa política justa, para que as pessoas voltem a acreditar em bons políticos. Família para você é? É tudo. Um sonho que você ainda não realizou? Eu tenho muita vontade de fazer a faculdade de psicologia. Muita. E até penso em fazer aí próximo ano, não sei porque tem campanha, mas fazer hoje é tão mais fácil, né? Existem os cursos online. E o que eu vou fazer também de 1 da manhã até as 4? Né? Que seria o horário de dormir. É o horário que dá para fazer uma faculdade, mas eu tenho esse sonho de fazer a psicologia. Um sonho já realizado. Ter uma família. Uma família. E o que é que você diz sempre no final das suas palestras, ou o que você diria aqui para os nossos ouvintes e também que estão nos assistindo? Então, na verdade, é uma passagem, não é muito grande, mas é o que nos faz, né, realmente não parar e não pensar só na gente. Quando os meninos eram pequenos, o Felipe, o João e o Fernandinho, o Fernando sempre teve um sonho, que era se aposentar da polícia e ter um veleiro. Ter um veleiro, não precisava ser grande, todo mundo tem um sonho, né, na vida. Ele tinha esse sonho de ter um veleiro e com este veleiro a gente viajar o mundo, né? E eu falava, então você vai ter que se aposentar e fazer uns bicos aí, porque senão você... Não, mas o veleiro pode ser pequeno, cabe todo mundo. E mais, Flávia, os meninos pequenininhos, os meninos vão crescer. Se fosse menina, a gente teria uma preocupação maior. Mas daqui a pouquinho, os meninos podem ficar no apartamento tranquilo, a gente viaja, volta. Isso eu vou estar aposentado, você pede sua aposentadoria da polícia. E ele sempre sonhou com isso. Quando o Bernardo veio, eu falava assim, Fernando, o Bernardo diagnosticado, nosso veleiro vai ter que ser um pouquinho maior, então você faz mais bicos, porque esse veleiro vai ter que ter um lugarzinho para o Bernardo. O Bernardo precisa de mim 24 horas, o Bernardo vai estudar comigo, mas eu não vou desgarrar o Bernardo. O Bernardo vai andar debaixo da minha asa, mas eu acho que esse era um sentimento lá de quando ele foi diagnosticado, né? Porque depois que a gente começa um trabalho, depois que a gente vê o filho crescendo, depois que a gente vê o filho cada vez mais querendo ser independente, hoje a gente tem uma outra sensação, e eu acho que essa que é a mensagem que a gente gosta de deixar em todas as palestras, a de que os nossos filhos, por serem autistas, eles não são piores e nem são diferentes de ninguém. Primeiro porque autismo não é doença, né? Autismo é um diagnóstico que faz com que os nossos filhos vejam a vida diferente, se comportem diferente, tenham uma dificuldade maior num relacionamento, né? Entrosar, numa socialização, mas é só isso. Então hoje, a mensagem que a gente deixa em todas as mensagens, eu conto essa história do veleiro para falar o seguinte, olha gente, hoje o meu veleiro não precisa mais ter 2 quartos, porque eu tenho dado pro Bernardo essa independência que ele precisa. Eu tenho soltado devagarinho a rédea, às vezes sinto um pouco, às vezes menos, às vezes ele vai, eu fico meio ressabiada, mas assim,
Os nossos filhos podem chegar em qualquer lugar, independente da condição deles. E eu falo isso para as mães, porque as mães acham que os filhos não vão poder chegar numa faculdade, não vão poder casar. E eu tenho certeza de que o Bernardo vai fazer tudo. Nem que ele tenha que morar na minha casa, com a esposa e com os filhos. Mas eu acho que ele pode chegar onde ele quiser. E principalmente, se ele tiver, por toda a vida, esse suporte que a gente tem. Então eu falo para a mãe, para o pai, para os familiares, para o pessoal da educação. Muita gente vai da educação, muita gente vai da saúde. E eu falo assim, olha, gente, o maior apoio que a sociedade civil pode dar aos nossos filhos é incluí-los, é vê-los como qualquer outra pessoa. E vocês fazendo isso, vocês estão nos ajudando a desgarrar, porque o que faz a gente ficar realmente com o cordão umbilical ali, sem querendo soltar, é o medo de que eles sejam discriminados. Sim. Mas a partir do momento que a sociedade está nos ajudando com isso, hoje eu falo para essas mães, olha, o meu filho, a hora que ele quiser entrar no veleiro, ele vai pegar um avião, vai encontrar a gente no lugar, vai entrar no veleiro, vai dar uma volta e vai voltar para a vida dele, porque ele vai ter uma vida sozinho, independente. Então, a maior de todas as mensagens é essa, é realmente acreditar que o seu filho não é diferente, que o seu filho vai conseguir, mesmo que para isso você tenha que se esforçar mais do que o normal, ou sozinha, sem um marido ao lado, mas tendo pessoas que te amam e que te ajudam. Com certeza. E isso é Jesus Cristo, isso é Buda também, né? Sim. Eu sou uma pessoa de muita fé, né? A religião para mim também não me importa muito, então consumo livros e literatura de todas as formas. E Buda fala justamente sobre isso, né? Que ele encontrou a iluminação quando ele entendeu que ele era especial e que ele era único e que ninguém era igual a ele, mas que isso não fazia dele nem melhor e nem pior do que ninguém. E se a gente for olhar as palavras de Jesus Cristo também muitas vezes falam a mesma coisa, né? Com certeza. Que é justamente isso. Não importa como nascemos, né? Não, somos seres certeza. Únicos, especiais. Cada um com a sua característica, cada um com a sua diferença, cada um com o seu pensamento. Mas, acima de tudo, eu acho que respeitando, né? Tendo amor ao próximo. Eu acho que, infelizmente, eu costumo dizer, a pandemia fez a população, fez a sociedade parar um pouco e pensar nos valores, né? Porque a gente, infelizmente, aprende com o sofrimento. Com a dor. E foi com a pandemia que nos pegou a todos, sem distinção de condição financeira, nada disso, mas você perder entes queridos, amigos, próximos, e você ali não poder usar de recurso financeiro, de nada disso, você ter que levar uma marmitinha para o seu pai, para sua mãe, que eram mais idosos, de longe, dar um tchau, sentir a falta desse apego, desse abraço, eu acho que fez com que muita gente, a maior parte, voltasse a pensar nesses valores que estavam sendo esquecidos. Sim, né? Com certeza. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por compartilhar tanto com a gente aqui e ensinar tanto no Mais Personalidade. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da Flávia Francischini. Eu que agradeço mais uma vez esse espaço. A gente conversou muito o dia que você foi ao meu gabinete, né? Agradeço por termos esse espaço, porque você pode ter certeza que muitas mães estão nos ouvindo, estão nos assistindo e vão, com certeza, tirar proveito de alguma mensagem da gente aqui. E isso faz com que a gente tenha a certeza de que está no caminho certo. Eu falo que todo abraço, todo beijo que a gente ganha, a gente fala que é o combustível para que a gente amanhã faça mais e mais. Então, eu agradeço esse espaço e coloco o meu gabinete, minha assessoria, todo o meu trabalho à disposição para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Obrigada mais uma vez, muito obrigada. E você, compartilhe o vídeo, né? Divulgue nas suas redes sociais. Se você gostou, faz lá o seu comentário, deixa a sua curtida aqui, que é super importante para a gente também. Mais uma vez, obrigada. Aproveita para maratonar os outros episódios que tem histórias incríveis aqui no Mais Personalidade. E aguarda que logo vem mais, com muito mais histórias para você.